Olá, pessoal! Eu sou a Débora Coutinho, estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente, que tem como objetivo trazer pautas de qualidade e conteúdo maravilhoso sobre saúde mental. E para isso, eu estou recebendo uma querida, a profissional Gabriela Parpinelli, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito bom ter você aqui. É um prazer. Obrigada pelo convite. De antemão, eu sei que a gente vai conseguir trocar muita coisa boa hoje. Ai, com certeza, Gabriela. É assim, muito bom, né? Já há bastante tempo que gostaríamos de ter esse momento de troca, né? E muito bacana ter você aqui hoje, tá? Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua atividade profissional, um pouco sobre a sua trajetória, para a gente poder te conhecer melhor. Tá ótimo. Bom, eu sou Gabriela Parpinelli, sou psicóloga, já estou há 15 anos na área clínica. Tenho formação em análise do comportamento, fiz uma especialização em São Paulo, né? Antes era o Instituto Paradigma, agora recentemente mudou de nome, agora é o Instituto Par. E foi uma formação que me abriu muitas portas dentro do que hoje eu trabalho. Fiz também uma especialização em neurociências aplicadas à aprendizagem na UFRJ, onde eu acabei dando aula por uns 8 anos, nessa mesma pós, né, que eu fiz. Nossa, já fiz tanta coisa. Vou tentar lembrar agora. Tenho uma trajetória, assim, longa, eu fiz muitos estágios, e hoje o meu foco de trabalho acaba sendo muito mais voltado ao público TDAH, pessoas autistas, pessoas com algum tipo de déficit na parte de habilidades sociais. E isso tudo começou, essa paixão, depois que eu participei de um projeto de uma doutoranda na Santa Casa de Misericórdia. Ela tinha um projeto que era voltado para um grupo de treino de habilidades sociais com autistas adolescentes. E pessoas, né, que não tinham muita condição financeira, que a gente sabe que o tratamento acaba sendo muito custoso. E aí, nessa época, eu já trabalhava numa clínica, né, com autistas, no caso, autismo nível 3, né, que tem uma necessidade de suporte muito maior, então precisavam mais de um tratamento voltado a um protocolo que fosse mais sistemático, mais estruturado, e aí foi que eu comecei a buscar também análise do comportamento. Então, passei por várias áreas assim interessantes até eu me encontrar para o momento onde eu me encontro atualmente, né? Bacana. Você sempre pensou na clínica, no seu momento de graduação, durante a graduação, você já pensava em atuar na clínica? Porque a psicologia tem, né, vários segmentos, várias áreas. Você, desde sempre, pensou na clínica? Sempre quis trabalhar com saúde mental. O meu foco, no início, era somente clínica. Eu não tenho nenhum perfil para empresa, para RH. Eu ficava, gente, eu não conseguia nem ver psicologia nisso, sabe? Talvez um preconceito meu na época. Sim. E eu falava assim, não, eu quero de alguma forma agregar na vida da pessoa, transformar. E era muito meu propósito de vida. E eu não conseguia encaixar isso num perfil mais de empresa. Eu lembro até que teve uma época que eu tinha um pouco de hiperfoco, assim, e entender um pouco a questão de psicopatia, de outros transtornos. Então, eu cheguei a pensar em talvez trabalhar na psicologia mais voltada à parte forense. Mas só passou pela cabeça, porque quando eu descobri a realidade e vi que o nível de periculosidade era gigante, eu falei, não, prefiro ficar viva, né? Sou muito jovem. E aí eu comecei a estagiar na própria faculdade, né? E trabalhava com pessoas com vários transtornos diferentes, toque, ansiedade, depressão, mas não conhecia o autismo. O autismo não foi apresentado durante a graduação. Que a gente Sim. olha e pensa assim, que absurdo, né? 5 anos de psicologia e eu não tive nenhuma aula que citasse o autismo. Então, isso foi entrar num outro estágio, numa escola especial que eu fui trabalhar. Que aí eu acho que começa a minha história nessa área. Sim, após a graduação, né? Então, esse estágio eu fiz no último ano da graduação. Era uma escola especial, não era uma escola inclusiva, né? Então, eu trabalhava numa turma de crianças com média, assim, de 3 a 5 anos de idade. E todas as crianças tinham um diagnóstico. Então, tinha crianças autistas de níveis diferentes de gravidade. Tinha criança com esquizofrenia, com síndrome de Tourette. E eu não era uma AT, como a gente chama hoje, né? Acompanhante terapêutico de nenhuma criança específica. Eu era estagiária da turma e tinha uma professora que era chamada regente.
E aí, era um trabalho que, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei encantada em conhecer a diversidade humana e aquilo, eu sou muito curiosa, eu começava a buscar, queria entender cada tipo de transtorno, como eu poderia ajudar. Mas, em compensação, também tinha o meu outro lado, que eu tinha uma angústia muito grande em ver que eu agregava muito pouco na vida deles, porque não era um trabalho focado em cada um, no desenvolvimento de cada um. E eles tinham um método que, não sei se você conhece, que é o método TEACH. Sim, sim. Então, Inclusive, eu tenho informação. então você sabe melhor do que eu. Sim, E sim. eles trabalhavam Que com é o um método ensino TEACH. estruturado, né? Exatamente. Sim. O ambiente era todo estruturado Sim. visualmente, né? E era uma metodologia muito interessante, mas infelizmente eu via que não era aplicado com qualidade. E não tinha objetivos terapêuticos claros para cada um. Então virava aquela coisa muito geral. Então todo mundo vai pegar a rotina visual da mesa e tem um cartão de ir até a estante pegar atividade e fazer encaixe. Todo mundo fazendo o mesmo encaixe. Sim. E aquilo me angustiava. E a gente sabe que né? cada um tá numa fase diferente, né? De Sim. habilidades, de desenvolvimento. Então, a gente precisa individualizar esse ensino, né? Não pode ser... Exatamente. E tinham níveis de gravidade Sim, ali sim. muito diferentes, sabe? E eu olhava e falava assim, gente, mas são crianças no início da vida, uma neuroplasticidade gritando, a gente pode fazer mais. E aí, tudo começou com um menino autista, que aí eu não sabia, eu achava até que ele era um nível super leve, porque eu não conhecia. Eu falava, bom, se ele olha pra mim de vez em quando, se ele fala uma palavra, ele é leve. Na época eu achava isso, né? E ele era lindo, lindo. Parecia um bonequinho de porcelana branquinho, com uma pupila azul desse tamanho, igual o gato do Shrek. E aí, só que ele falava basicamente a palavra xixi. Ele falava, quer xixi? Ele falava assim, quer xixi, quer? Quer xixi, quer? E eu falava assim, bom, se é uma criança que já consegue solicitar ir ao banheiro e estruturar da forma dela uma frase, por que ele não consegue ampliar esse repertório verbal dele? E eu ficava encucada com aquilo e eu vendo que ele passava todo dia montando encaixe, botando argola dentro de... Eu falei, não dá. E aí, uma vez eu ouvi um comentário de uma profissional falando de várias crianças, mas aí ainda especificou algo dele. E como era uma escola especial, tinha adultos também. E falou, ele vai ficar igual aquele ali, nunca vai ser nada nessa vida, vai ficar feio, ele não vai trabalhar, ele não vai se relacionar com ninguém. E aquilo, assim, sabe quando a raiva vira motivação? Eu sou dessas. Sim, aí mexeu, né? Aí, assim, eu falei, não, cara, eu não vou poder fazer talvez tudo que eu gostaria com todos eles. Sim. Mas eu tinha uma boa relação com a família dele, e aí eu falei, claro que eu não contei exatamente isso pra família, mas eu falei, olha, eu vejo que ele tem muito potencial, mas o ambiente não proporciona isso, não dá oportunidade. O que você acha da gente tirar ele da escola e inserir numa escola inclusiva? Que assim, gente, eu tô falando de 15 anos atrás. Sim. 15 anos atrás, estava começando, né, a entender... Se falar sobre inclusão, né? Exato. E ainda não tinha... Apesar de que hoje ainda não tem nem regulamentação, né, de uma mediadora escolar ou acompanhante terapêutico escolar, imagina aquela época. Sim. Então, assim, foi um processo muito difícil, porque eu tirei ele de uma escola que basicamente não tinha regra, não tinha uma rotina bem estabelecida e coloquei numa escola regular. Que tem regra, que tem atividade, que tem que sentar na sua mesinha, que você tem que respeitar o espaço do outro. E, claro, depois eu fui estudando e eu vi que ele era um autista nível 3 para nível 2. E eu achava que era leve. Então, assim, eu lembro que não foi um processo fácil. Mas, assim, foram 6 meses muito difíceis. Ele se desorganizava muitas vezes sensorialmente, ele não aceitava a seguir regras, porque ele não entendia, não é por resistência, que a gente vê muito isso, né? Autista é resistente, não gosta de estudar. Não, ele não tinha um ambiente que era acessível para ele não tinha atividades adaptadas para ele, e a escola não entendia o meu papel como mediadora. Eles olhavam como se eu fosse uma babá, né? Sim. Ai, não, a Gabi tá aqui pra dar comida na boca dele, levar ele no banheiro e limpar ele. Eu falei, não, eu não vou fazer isso por ele, eu vou ensinar ele a fazer isso. Sim. E não só isso, ele tem que aprender a recortar, pintar, colar, se comunicar, falar o que ele pensa, o que ele sente. Então, assim, eu lembro que, cara, os 6 primeiros meses foram muito, muito difíceis. Eu passava até mais tempo com ele fora de sala, porque ele desregulava muito. Então, eu regulava ele, fazia ele entrar um pouquinho, ficava, saía. E aí, depois de 6 meses, foi assim, um desenvolvimento que ele teve, que foi surreal. Eu lembro que a família olhava assim, meu Deus, ele mudou em 6 meses o que ele não mudou em, sei lá, 3, 4 anos de vida.
E aí ele começou a estruturar frases, pedir coisas, conseguir pedir, inclusive quando ele não estava conseguindo ficar mais tempo ali, precisava sair. Então ele já sabia. Sim. Quero sair. Não era uma frase muito longa, mas ele já apontava, ele direcionava. E aí eu comecei a conseguir fazer ele fazer algumas atividades e se aproximar das crianças. Então, assim, na época até teve uma psicóloga, que agora ela mora em Portugal, a Aline Lamoglia, não sei se você conhece ela. Ela trabalhava na Unirio e ela estava pesquisando, né, várias questões do autismo. E ela fez um documentário, que era um documentário para falar dessa perspectiva da mediação escolar naquela época, como que era na escola particular e na pública. Sim. E no caso dele era uma escola pequenininha, mas era particular. E eu fui uma das mediadoras gravadas, assim, na época. Então, assim, para mim era importante no sentido de, cara, que legal, a gente precisa conscientizar que é possível incluir as crianças. Sim. E assim, o mais interessante, né, é o querer fazer bem. Sim. Né? Porque você estava começando, né, tava terminando a sua graduação, tendo essa experiência, então, com certeza, você foi aprendendo muito mais, né, após, que é o que a gente faz, né? Após a graduação é que a gente busca, a gente vai se especializando para dar conta melhor através da formação continuada, que é um dos pilares da nossa prática, né? Mas o interessante é que tinha ali um desejo, né? Um desejo, uma vontade de fazer aquela criança evoluir. E isso a gente percebe que existem muitos profissionais que mesmo tendo, né? Mesmo tendo essa habilidade profissional, toda a formação, se não houver esse desejo, né, não vai acontecer, né? Não, e eu acho que se você não... O desejo que você fala, cara, super concordo com você, porque não é uma área que todo mundo que tá de fora e quando vê o resultado fala, ai, que lindo o seu trabalho, mas é uma área muito difícil, é uma área muito cansativa. Quantas vezes eu não cheguei em casa com a roupa rasgada, com hematoma no corpo, com mordida, e assim... Só que se você entende que ele não tá fazendo isso para me agredir, tem uma função aquele comportamento, que às vezes ele não sabe comunicar que não tá legal, que não tá gostando, ou ele não sabe comunicar às vezes que tá com fome, ou que ele precisa sair para dar uma voltinha, e coisas que nós fazemos quando a gente tá estressado, né? A gente fala, vou beber uma água, daqui a pouco eu volto. Se eu consigo olhar para aquilo, entender a função daquele comportamento e ensinar, então, qual é a forma adequada, então, que ele poderia fazer isso? Então tá. Então ele pode nem que seja apontar para fora para me dizer que ele quer sair. Então vai diminuir o comportamento problema. Quando você consegue ter essa visão, você quer transformar aquilo. Você não... O que eu vejo, tem uma escola na Barra da Tijuca que a coordenadora outro dia estava falando comigo, Gabi, eu não consigo contratar mediadora. Porque eu faço entrevista com elas, chega assim, a primeira semana, elas ficam espantadas com o trabalho, porque é cansativo, e elas pedem pra ir embora. Ela fala, nesse mês já tiveram 3 que pediram pra ir embora. E aí, enfim, não sei se você vai querer entrar muito nessa pauta, mas é uma pauta muito polêmica. Virou um grande mercado o autismo hoje em dia. Sim. Então as pessoas pensam assim, sair da faculdade, vou fazer mediação, porque eu vou garantir aí, sei lá, R$ 1.500 trabalhando meio turno. Só que tem uma vida na sua mão e o tempo tá correndo. A gente não vai esperar o tempo dele, a gente vai ensinar habilidades para ele se desenvolver. E quanto mais precoce a intervenção, melhor os resultados. E aí, quando eles se deparam com a realidade, vê assim, não é tão simples assim como as pessoas falam, eu preciso estudar. E aí você fala assim, olha, eu preciso que você se especialize, vai buscar uma formação. Não, mas eu consigo dar conta dele. Não é o dar conta, você não tá ali para apagar incêndio. Você tá ali para inserir habilidades para que ele se torne uma pessoa autônoma na vida dele, né? Sim. Essa pauta, assim, é algo que move, né? Algo que me impulsiona demais. Porque eu estou dentro de uma instituição, né? De formação de futuros psicólogos. Sim. E... interessante que você falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Realmente, eu também tenho aproximadamente o mesmo tempo de formação. E me formei há 2009 para 2010. Então, em torno aí de 14 anos. E o que acontece é que, realmente, naquela época, a gente não via sobre isso na faculdade, né? Então, comecei a ver também sobre autismo depois. Hoje, eu consigo fazer diferente, né? Então, aquilo que eu não tive, eu tento oferecer. Então, eu tenho lá aulas sobre autismo. E aí, às vezes, a disciplina... Não, mas vamos lá, vamos acrescentar aqui onde que cabe. E a gente coloca, porque é importante. E aí, o interessante é que
certa vez uma aluna chegou para mim, como eu já trago pautas sobre autismo, sobre intervenção precoce, sobre neuroplasticidade, uma aluna chegou para mim e falou assim: professora, você pode me mandar um materialzinho sobre autismo? Primeiro dia do semestre. E eu falei assim: nós vamos dar aula sobre isso. Ela falou assim: não, é porque amanhã eu vou começar a fazer estágio, 5º período. Eu vou começar a fazer um estágio e eu vou ficar com uma criança autista numa escola. Só que eu não sei nada sobre autismo. E eu falei assim: então não vá. Né? Não vá, porque é justamente isso. A pessoa vai justamente porque tem lá um salário, nossa, já tô cursando a faculdade, já tô ganhando, olha que legal. Mas não tá pensando no benefício do outro, né? Então, assim, eu preciso olhar... não é só ficar lá com essa criança, como você falou, Sim. apagando fogo, mas é ficar com essa criança e entendendo, né, quais são as habilidades que essa criança ela precisa, que tem a desenvolver, né? Olhando para essa criança com esse foco de desenvolver essa criança. Sim. Agora, como que você vai dar conta numa escola de uma criança autista se você não sabe nem o que é autismo? Exato. Né? Então, você não vai conseguir entender. Você vai entender Sim. que essa criança que tá... E talvez seja o que acontece, o porquê, né? Da pessoa, da professora, né? Que falou com você, a diretora que não estava conseguindo mediadores. É justamente porque não existe um saber prévio, né? Por que essa criança está me batendo, né? Sim. Então, eu saio espantada. Então, se você não souber que é uma forma que ele precisa se regular, que ele está querendo te passar alguma coisa que é um comportamento disfuncional e que você, enquanto profissional, está ali para auxiliar essa criança, né? Muitas pessoas vão desistir, Exato. vão se assustar, né? E é ver o comprometimento do profissional, né? Porque, assim, quando eu coloco alguma mediadora nova, né, com algum paciente, eu não coloco que existe o pré-requisito, você precisa ter experiência, porque todo mundo vai começar em algum momento. Sim. A questão é, você está comprometido em estudar sobre... Eu dou supervisão para as mediadoras dos meus pacientes quinzenalmente. Então, quinzenalmente, elas têm que me passar o que estão fazendo, a gente vai discutindo as estratégias, mas elas têm que estudar em paralelo. Então, eu falo, você está Sim. buscando uma formação, uma especialização? Porque aí eu vou ver o compromisso que você tem com o seu trabalho. Então, muitas vezes, o que a gente percebe é... mas já estou fazendo supervisão. Não. Porque a supervisão ali, a gente vai estar vendo algumas diretrizes de comportamento, analisando, vendo o manejo, mas eu preciso de um embasamento seu. E eu acho que é nesse momento que a gente consegue destrinchar, né, os bons profissionais dos profissionais não tão bons, né? Sim. Quando você tem paixão pelo que você faz. E claro, todo mundo precisa pagar conta, todo mundo precisa de dinheiro. Mas eu acho que, assim, a paixão é aquele ingrediente que te move a querer saber mais. E aí, quando você pega uma vida dessa, você transforma, o resultado fala por si e você se destaca como profissional. Então, assim, não adianta você botar, eu tenho mestrado, doutorado, sou pesquisador, tenho 400 artigos científicos. Acho muito válido. E eu valorizo muito, porque eles estão ajudando na coleta de dados, ajudando a validar o que é importante. Pra gente praticar. Exato. Só que, assim, tem profissionais que às vezes vão ser pesquisadores fantásticos, mas na prática talvez eles não consigam implementar aquilo. Como tem profissionais que às vezes, tipo, eu não tenho um perfil de sentar e fazer artigo científico. Eu não consigo, eu tenho dificuldades nisso e não tenho motivação. Em compensação, eu consigo ler, interpretar e adaptar para o meu paciente e praticar. Então, eu acho que, assim, é também entender qual é a sua habilidade como profissional, quais são as suas limitações, porque nós somos seres humanos, e o que eu posso fazer para me aprimorar cada vez mais, porque quem trabalha com o ser humano está em atualização constante. A gente não sabe de nada, a gente sabe muito pouco. E cada vez que a gente recebe uma pessoa, mas ele tem o mesmo transtorno. Ok, mas ele é um ser humano diferente como qualquer outro. E até pessoas que você recebe que não tem nenhum diagnóstico, né, no caso, ela tem uma história Sim. de vida que formou o ser humano que ela é hoje. Eu preciso estar imersa na história dela, eu preciso me conectar. E o que eu sinto falta muito, inclusive nessa área, né, de pessoas neuroatípicas, não só autismo, TDAH, enfim. Eu acho que é ver profissionais conectados com aquela criança. A sensação que eu tenho que isso é uma coisa que me angustia muito, é que assim, não, eu fiz uma formação e eu sei 400 protocolos, agora é só botar o protocolo na criança. Você não vai encaixar a criança no protocolo. Você vai entender o protocolo, você vai entender as diretrizes que você precisa trabalhar e você vai adaptando para a forma que ele apresenta de aprendizagem. Então, se ele é mais visual, se ele é auditivo, se ele é mão na massa, se ele precisa de movimento. O que também é funcional para a vida dele. Porque às vezes a gente também vai na expectativa só da família e não olha o que o paciente também quer.
Que eu acho que isso também é um ponto importante, né? Sim, importantíssimo. E você falou até de uma questão que estamos aqui justamente para levantar a minha ideia, o que me moveu para realizar esse podcast é justamente trazer pautas sobre aquilo que acontece na prática, né? Porque uma coisa é a teoria, né? Exato. E aí, como eu também, né, desde que me formei, eu investi muito em prática. E me orgulho, eu falo assim, me orgulho de ser professora especialista. Eu sou especialista, né? Então, assim, eu resolvi praticar. Admiro quem trabalha, né, produzindo ciência para que a gente possa praticar, né? Exato. Precisamos, eu acho que um complementa o outro. Exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em prática, é muito interessante porque a gente precisa desconstruir muita coisa, né? Então, a ideia do podcast é justamente desconstruir alguns conceitos que estão aí postos até talvez por conta de ler uma teoria que não tem muita base, né? Então, por isso eu queria trazer, você falou sobre isso, eu achei importante. Vamos desconstruir um ponto que é a questão do aba é só protocolo. Aba é algo rígido. E aí você está falando, né, do humanizar, de olhar para cada criança, de essa parte da motivação, o que me motiva, o que não motiva. E as pessoas falam muito, né, de um conceito da ciência aba que não é aquilo que a gente entende, que a gente considera e a gente pratica hoje. E, com base nisso, eu queria que você falasse um pouquinho como que a aba chegou na tua vida, né? E qual a tua perspectiva sobre isso, né? Como que você consegue pegar uma ciência que as pessoas têm essa construção de que é tão rígida, né? Que não respeita a individualidade, né? O que as pessoas falam. Você trabalha com aba? Não sei se isso acontece, mas do lado de cá... Sim, demais. Você, aba? Nossa, né? E aí, assim, eu passei em várias outras abordagens. Eu fiz formação no método TEACH, método do Inspirados pelo Autismo, entre outros, né? E aba, sim, por quê, né? Então, as pessoas têm essa boquinha torta, né? Como é isso pra você? Como que você consegue encaixar? O que você passa muito por isso? Me conta um pouquinho. Então, essa é uma pauta polêmica. Estamos aqui para polemizar. Mas, enfim, quando eu entrei naquela escola que eu comentei com você, que eu fiz, né, a transição dessa criança para o regular, eu comecei a pesquisar mais, porque eu não tinha material, como eu falei, na formação. Eu nem ouvi falar sobre análise de comportamento na faculdade, nem autismo. Então, eu pensei assim, eu tenho uma criança na minha mão. Eu posso estar aqui só ganhando dinheiro, ou ficando de babá, ou eu posso transformar a vida dela. E aí, eu comecei a pesquisar, descobri que tinha uma clínica, na época, no Rio de Janeiro, que trabalhava com aba. Trabalhei nessa clínica, mas a maioria dos casos eram casos mais severos, então... a gente sabe que esses casos mais severos, muitas vezes eles até precisam de uma intervenção um pouco mais estruturada. Mas mesmo assim, cabe muito ao profissional também o que a gente chama de ensino incidental. Criar oportunidades até na própria sessão para sair ali da mesinha de uma coisa mais sistemática, estruturada, que às vezes é importante para você ensinar alguns conceitos, habilidades, mas levar ele para um contexto para generalização. Porque o nosso objetivo não é a criança decorar como é que faz o cachorro, como é que faz o gato, mas ela sentar no chão e ter uma caixa cheia de animais da fazendinha, enfim, dele brincar, dele fazer isso de uma forma muito mais natural. Então, o terapeuta, ele tem que se jogar, ele tem que rolar, ele tem que brincar. Então, eu sempre fui muito desse lado, talvez por eu ser uma pessoa muito da criatividade. Então, quando eu olhava e pensava assim, nossa, isso aqui tá muito robotizado, eu ficava incomodada e eu falava assim, não, vou fazer uma coisa diferente. Eu preciso variar esse mesmo estímulo de formas diferentes, porque se ele conseguir generalizar, ele aprendeu, que é o objetivo da aba, né? Só que assim, eu fui, como eu falei, fiz a especialização em São Paulo. Foram 2 anos de ponte aérea, final de semana, sem vida social. Perdi 8 quilos, assim, na época, porque era muito cansativo. Mas, pra mim, valeu, assim... Hoje, o meu diploma de psicologia é importante? Mas foi ali que eu aprendi tudo. Foi naquela especialização. E aí, eu comecei, eu mesma, a ter que desconstruir muitas coisas em mim. Porque quando a gente começa na psicologia, a gente começa também... com professores, às vezes, muito rígidos na faculdade, eu não estou falando de análise de comportamento, mas no geral,
que eles ainda passam pra gente. Hoje em dia, graças a Deus, isso tá mudando. Mas na nossa época, era uma coisa assim, você é psicólogo, você é o dono do saber. Então, eu ia pro consultório de salto, eu ia pro consultório com uma roupa super social. Porque, assim, eu já tenho uma cara, né, 400 anos mais nova do que eu sou. Então, eu já não tinha muita credibilidade visualmente. E eu falava assim, não, tem que passar uma postura de uma mulher sábia. E aí, eu comecei com o tempo a me incomodar de uma forma que eu falei assim, não é isso. Porque enquanto eu tô vestindo esse personagem, eu não tô conseguindo me conectar verdadeiramente, genuinamente com o meu paciente. Então, eu tive que, antes de desconstruir a aba, eu tive que desconstruir eu como pessoa. E eu falei assim, tá, mas existem 400 psicólogos, por que eu sou uma boa psicóloga? O que faz os meus pacientes engajarem, quererem estar na terapia? Porque vamos combinar, né? Criança vai querer ir para uma terapia? Não, eu queria ficar em casa vendo desenho, Cartoon Network, eu queria estar brincando, pintando a cara, qualquer coisa. Eu falei assim, ai, tenho um compromisso essa semana, eu vou na minha psicóloga, porque ela é sensacional. Preciso contar com ela. Ai, assuntos super profundos para o meu futuro. Claro que não, a criança, ela tem outra energia, ela precisa... Então, a minha sessão, eu tinha que estar muito conectada com ela, eu tinha que entender como que ela entendia as coisas, como é que ela me contava, como é que eu ia trazer isso pro desenho. E eu tenho uma mente muito desenho animado, então ela ia me contando a coisa, eu ia tentando construir, tipo como se fosse um desenho da vida dela. E eu falei, cara, eu não aprendi isso na faculdade. Isso também é da minha característica. E aí, depois a gente pode até falar, né? Mas isso é do meu TDAH. Que eu acho que a gente tem muitas dificuldades dentro de um transtorno, mas a gente tem potenciais. E aí, eu comecei assim, cara, eu tô me tolindo de uma habilidade que eu tenho. Por quê? Porque o protocolo fala que tem que ser dessa forma. E aí, eu não consigo me entregar 100%. Então... Quando eu acho que eu me desconstruí da imagem de psicóloga que tem que estar nesse papel, e ia descalça pro consultório, ia de sapatilha pro consultório, me jogava no chão, rolava, eles começavam a engajar. Sim. Eles olhavam mais pra mim, a gente conseguia trocar e eles se divertiam na sessão. Ah, Gabi, então, nossa sessão, nenhuma criança fica irritada com você. Claro que fica, porque, obviamente, se a criança apresenta um comportamento inadequado, se ela quer pegar uma coisa que não tá na hora, eu vou dizer não, ela vai se frustrar. Não tô dizendo, né, que é um fantástico mundo. Mas ela tinha prazer de estar comigo. E aí a gente construiu uma relação verdadeira. Quando eu fui começar a entender o ABA... ficava assim, gente, mas é muito protocolo. Quando eu comecei a trabalhar com autistas, talvez com um nível um pouco mais leve, eu falo assim, isso aqui não dá para trabalhar com eles dessa forma. Eu preciso flexibilizar, eu preciso trazer uma coisa muito diferente. E aí eu comecei a olhar e falei assim, tá, então talvez eu não seja a analista do comportamento. Que eu acho que... Uma vez eu vi uma live de uma psicóloga muito conhecida na área, e não é discordando dela, tá? Mas aquilo me bateu num ponto delicado, que ela falou assim, se você não é um psicólogo analista do comportamento, que não trabalha com gráficos, você não é analista do comportamento. Eu lembro que na hora que eu li aquela live, eu falei, putz, eu sou, tipo, bateu a síndrome do impostor. Sim. Eu sou uma péssima psicóloga. Eu sou horrível. Porque eu não faço gráficos, com protocolos, eu tenho dificuldade, né, com registros. Gráficos. Tipo, na época eu trabalhava com autismo mais severo, os protocolos eu tinha, né? Tinha que anotar as coisas. Com o público que eu atendo hoje, que são autistas nível 1, nível 2, que eu preciso trazer uma coisa mais flexível. Eu trabalho muito com dramatização, que a gente chama de roleplay, né? Que é como se fosse teatrinhos de situações sociais para trabalhar as habilidades sociais. Eu não consigo fazer isso, de sentar e fazer protocolozinho, de fazer gráficos. E aí eu falei assim, cara, eu sou uma grande impostora. Todo mundo confia em mim, todo mundo vê resultado, mas eu não faço gráfico. E aí eu me coloquei de novo, assim, num lugar de... Então, para eu ser analista do comportamento, eu tenho que seguir isso. E foi um processo, tá? E talvez isso ainda seja um processo. Talvez eu estar falando isso hoje aqui seja uma evolução para mim também, porque... Provavelmente algumas pessoas realmente vão falar, realmente então você não é. Eu falei, então deve ser um analista de comportamento meio rebelde. Mas eu entendo os princípios do comportamento, eu entendo como analisar e eu sei o que eu tenho que fazer, quais são os objetivos. Sim. E tem muito resultado. Então, assim, eu fui desconstruindo a análise de comportamento, entendendo assim, não é o terapeuta aba que robotiza, que é o que a gente ouve. É o terapeuta. A ciência aba é a ciência. Como você vai aplicar... É você enquanto profissional. Exatamente. O que você imprime enquanto profissional, E as pessoas generalizam, né? Sim, bom, se você trabalha com aba,
você adestra humanos, você robotiza. Sim. Eu falei, talvez a sua intervenção seja essa mesmo. Então, você tem que rever isso. E hoje eu posso dizer que a minha intervenção é muito longe disso. Sabe? Eu levanto a criança, vamos lá, então o que você faria? Olha pra ele, olha pra mim, a postura. E a entonação de voz, hein? Mas se ele pegar e falar isso pra você, vamos pensar em outra resolução de problema? Como é que a gente faz? E eu, né, a minha hiperatividade também me ajuda nisso, porque eu tenho muita energia, então na sessão, eu não tenho uma sessão de ficar sentadinho, só falando. Claro, tem momentos que às vezes pode acontecer uma coisa na vida do paciente que ele tem que desabafar. Mas eu consegui transformar isso sem eu perder os princípios de análise do comportamento. Sim. Então, assim, hoje eu achei o meu lugar, que é um lugar confortável. Pode ser que pessoas me digam que então você não é uma analista de comportamento raiz. E para mim hoje tudo bem. Porque o mais importante é que eu vejo que eles estão evoluindo, que sempre tem profissionais me procurando, me indicando. Então, eu acho que... O resultado, né, com seus Exato. pacientes, eu acho que a resposta, se você, né, nessa síndrome do impostor, eu acho que o resultado que você consegue apresentar com os seus pacientes mostra, né, se você está indo pelo caminho certo, se não. Mas você tocou num ponto que também mexe muito comigo, né, porque eu fiz formação em TCC, né? Eu fiz também. Sim. E aí, o que acontece? É muito interessante porque as pessoas falam assim... a minha professora, na época, ela era Skinner. Ali, né? E a gente falava assim, meu Deus, como que pode? E ela dizia isso, né? Ela dizia assim, você tem que trabalhar dessa forma, e aí tem aquele monte de protocolos, aqueles registros que você tem que dar para o seu paciente levar, preencher e trazer dos comportamentos disfuncionais, de sensações, de frequência. E aí, eu falava assim, gente, o dia a dia hoje, eu não posso fazer isso com o meu paciente, que meu paciente não vai trazer esse monte de anotação. Então, se você não trabalhar com isso, você não é TCC. Eu falava assim, então, eu não sou TCC, né? Não, porque e dá pra fazer isso de formas variadas, não precisa ser só um papel. Exatamente. E aí, eu falava assim, eu não quero... E aí, foi algo que também bateu em mim em algum momento, mas que, nesse momento que bateu, e eu comecei a analisar, eu pensei, eu não quero ser a TCC, eu não quero ser a personificação do Skinner, eu não quero ser Aba, eu quero ser eu, Débora, psicóloga, né? E que olha, e aí parece super clichê, mas aí eu entendi aquela frase que todo estudante de psicologia coloca lá ao tocar, né? Domine, conheça todas as teorias, mas quando tocar numa alma humana, seja apenas outra alma humana. Sim. É exatamente isso. Né? Então, eu posso conhecer várias teorias, eu posso dominar, sim, mas eu preciso entender que quando eu estou tocando numa alma humana, quando eu estou tocando numa vida, pensando, atendendo aquele meu paciente, eu preciso me colocar como uma outra pessoa, né? Que está ali auxiliando, né? Mediando esse desenvolvimento. E eu acho que as pessoas olham esse discurso... Claro que temos pessoas e pessoas, né? Podemos dizer que tem pessoas que vão usar esse discurso e não vão se aprofundar também em nada. E vão falar, não, mas eu sei um pouquinho de tudo e, no fundo, não faz nada aprofundadamente. Sim. Mas tem pessoas que talvez vão pensar mais numa psicologia mais integrativa, de eu tenho formação, você também, em terapia cognitivo-comportamental. Eu fiz uma especialização em análise de comportamento, uma especialização em neurociências. E eu lembro que quando eu entrei em análise de comportamento, lá em São Paulo, eu cheguei a ser um pouco criticada na sala quando eu falava alguma coisa que era mais da TCC. E hoje eu vejo os mesmos professores que são bambambãs da área, e eu super admiro eles, usando hoje muitas coisas da terceira onda. E eu falei, a gente também está evoluindo como teorias, né? Então, assim, claro, a análise do comportamento hoje é o meu norte. Eu aprofundo, eu estudo. Sim, sim. Todos, Temos que ter, o tempo né, todo esse eu estou norte estudando. teórico. Então, assim, não é, eu sei um pouquinho de tudo e não estou aprofundando nada. Não. Sim. O meu embasamento científico hoje é análise de comportamento. A aplicabilidade disso, eu vou usando de formas variadas e eu consigo criar formas que eu vá usar aquele princípio, mas de uma forma que faça sentido para o meu paciente. Sim. Então, não é, estou fazendo um pouquinho de tudo. Sim. Porque muita gente ouve isso. Então, você não está fazendo nada. Eu falei, não, eu estou fazendo análise do comportamento. Só que a prática, talvez, não seja da forma como vocês fazem. Sim. E outra coisa, é aquilo que eu falei. Nós, como psicólogos, a gente também tem habilidades nossas que vêm antes da psicologia. E talvez, por que não inserir isso? Eu acho que o fato hoje de eu trabalhar com treino de habilidades sociais tem a ver com a Gabi, antes da psicóloga Gabriela Papinelli, porque
A Gabi, quando era criança, ela tinha um sonho de ser atriz. Na verdade, tinha sonho de 400 coisas, né? Eu queria ser médica, costureira, atriz, astronauta. Mas eu sempre... Por que será? Porque, né? É um pouquinho de tudo. Aí cresce a pessoa psicóloga, costureira, dançarina, enfim. Só que, assim, eu sempre gostei muito de arte, eu sempre gostei muito de criar, eu criava diálogos, até minhas dificuldades como TDAH, eu consegui me auxiliar, sem saber que eu era TDAH, fazendo coisas que me chamavam mais atenção, mais lúdicas, como desenhar a história do Brasil, fazer a história em quadrinho da história do Brasil. Porque senão eu não ia entender, eu não ia decorar, não ia nada. Então, assim, eu também fui usando isso no meu trabalho. Eu falei, cara, eu não sou uma profissional, assim, muito enrijecida, mas eu tenho um lado artístico muito bom. E aí, no treino de habilidades sociais, a estratégia que a gente mais utiliza, que é o roleplay, essa dramatização de situações sociais, se você parar pra pensar, se eu tô trabalhando com uma pessoa autista, que é uma pessoa muito visual, uma pessoa muito mais concreta, o que adianta eu olhar pra pessoa e falar assim, olha, no protocolo de habilidades sociais, quando você vai empatizar com uma pessoa, primeiro, olhe para ela. Observe a expressão facial. Se o seu amigo estiver triste, você tem que dizer, você precisa de uma ajuda? Claro que eu vou falar tudo isso, eu não tô dizendo que eu não vou. O que eu tô dizendo é que não acaba ali. Ali eu tô passando só a instrução. A instrução para um autista, talvez não vai fazer o sentido quando ele estiver no dia a dia. Ou o que ele vai fazer? Exatamente o que a gente tá falando para reforçar a crítica ao ABA. Ele vai de forma robotizada. Sim. Então, eu posso instruir para ele, olha, você precisa olhar na expressão facial para entender como a pessoa está se sentindo. Isso, às vezes, é um feedback se o seu comportamento também tá adequado, não tá. Mas vamos lá, levanta. Ó, eu sou a sua professora, você me falou que ela fez isso, isso e isso, não é? Ok. E agora eu quero ver como que você vai agir comigo de uma forma talvez um pouco mais assertiva, mais empática. Claro, já tendo treinado com ele o que são essas habilidades. Então, quando eu faço ele entrar na cena, ele experiencia, muitas vezes, a própria emoção. Sim. E aí ele sente... Eu tinha um paciente uma vez que ele ficou com raiva de mim. E aí ele falou assim... Eu brinco muito assim, quando eu vou começar a fazer o roleplay, eu falo assim, então vamos lá, tá preparado? Já pensou no que você vai falar? Então eu vou dar o play. Aí eu aperto minha mão como se tivesse um grande botão. Play! Aí a gente começa a fazer a cena. Quando eu vejo que tem alguma coisa ali que eu preciso modelar, eu aperto pause. Aí eu vi que ele percebeu que ele tava ficando com muita raiva. Só que eu achei muito interessante que ele é um menino autista, TDAH também. Ele pausou e falou assim, Gabi, eu sei que você não é minha professora, mas eu tô ficando com muita raiva. Porque eu tô vendo a minha professora aqui. Cara, tipo, Sim. olha o insight que ele teve. Tipo, ele podia ter ficado com raiva e ter esquecido que eu era uma psicóloga encenando um personagem. Mas eu consegui fazer ele vivenciar tanto aquela situação que ele conseguiu perceber que ali era um personagem, discriminar o que é real, o que não é. Ele conseguiu perceber os sinais corporais que ele tava ficando com raiva, que se ele conseguisse, ele poderia se desregular. Ele pausou. Ele me falou, nessa situação, o que eu posso fazer para me regular? E a gente foi pensando em estratégias de regulação. Ele se regulou e eu falei, agora, o que você faz nessa situação? Porque era uma situação real que a gente estava reproduzindo. E era uma situação que estava acontecendo com frequência. Não adianta só instruir para ele, faz isso. E aí, quando eu consigo trazer a emoção, ele vivencia aquilo e fica até mais concreto. E como você vai fazer ele trazer essa emoção através de protocolos? Ou às vezes só através de um relato. Porque no relato tava assim, eu fiquei com raiva. Ok, quais são os sinais de raiva no seu corpo para você perceber que quando começar esses sinais, é o momento que eu tenho que dar uma pausa, sair da situação para me regular, porque essa é a maior dificuldade deles, de fazer a leitura dos sinais corporais. Tá, se eu só falar pra ele que ele tem que fazer isso, ele não tá experienciando ali comigo. Quando eu produzo a emoção, eu consigo falar. Pausa a cena. Você tá percebendo que você agora tá enrijecendo o punho, que você tá começando a franzir a testa, que o seu batimento cardíaco, como é que ele tá? Ele tá acelerando. Eu falei, esses são os primeiros sinais da raiva. É nesse momento que você tem que aprender a parar. Agora, o que a gente pode fazer? Você quer usar essa ou essa estratégia que a gente já treinou? Uma respiração diafragmática, ou sair um pouco e respirar, ou até fazer uma estereotipia que ele precisa para se regular. Então, assim, você entende que a vivência ali acaba sendo mais concreta e o aprendizado deles é mais concreto, para que depois ele consiga abstrair e generalizar. Sim, sim. E assim, o interessante você entrou, né, na questão das habilidades sociais e é algo muito... Existe uma dificuldade muito grande na pessoa, né, na criança, no adolescente, no adulto, que está dentro do transtorno do espectro autista. Com relação à cognição social, né, que é isso que eu preciso, então, treinar essa pessoa, porque ele chega no ambiente, ele não consegue fazer essa leitura do ambiente, né? E aí, é interessante que eu tenho um rapazinho de 22.
e nível de suporte 2. E o que acontece? Ele já, hoje, né, a gente acompanha essa família e esse caso há bastante tempo. Se eu não me engano, ele tá comigo desde os 10, por aí. Então, hoje ele já vai sozinho. Isso é um ganho absurdo, né? Porque a mãe ela subia com ele, ficava lá aguardando na recepção. E eu comecei, não, você vai ficar lá embaixo. Ele vai subir no elevador sozinho. Eu lembro que ela fez uma cara assim, como assim? Eu falei, relaxa. E aí eu deixava ele no elevador, ó, ele tá descendo. E foi um processo. Hoje ele vai sozinho aos cursos, né? Hoje ele vai sozinho pra terapia. E sendo que hoje eu não desço mais com ele pra colocar ele no Uber. Antes eu fazia isso. E numa dessas descidas, é muito, muito bacana porque eu entrava e eu já combinava com ele. Olha só, eu estou só te acompanhando por enquanto, né? Mas é como se eu não estivesse ali. Aí ele, tudo bem. E aí, você que vai pedir o Uber, então era tudo já combinado com ele e com a família. E eu entro com ele no elevador e foi muito, muito bacana, porque é exatamente sobre isso que eles precisam, né? Sim. Esse treino, esse estímulo que eles precisam. E nós entramos no elevador, tinham 2 rapazes de terno, né? Sérios. E tinha um entregador do iFood. E ele chegou, oi, bom dia. E eu, quieta. Aí os rapazes, bom dia. Aí ele falou assim, e aí, meu camarada, trabalhando? Aí o entregador. Só que assim, você consegue perceber que o entregador o tempo todo dando sinais de que ele não estava aberto para uma troca, para uma conversa. Ele falou assim, poxa, seu trabalho é muito bom, né? Aí o entregador olhou assim para ele, tipo, tá me tirando, né? E ele continuou, e eu já assim... Chega o terro. Conversar. Chega o terro logo. Gostei. Pausa, né? Vou usar. E ele falou assim, olha, esse trabalho deve ser muito bom. Você come muito, né? Porque outro dia, a minha irmã pediu um lanche, ele seguiu. E parecia que não ia chegar no térreo nunca. E ele falou assim, e o lanche veio faltando. Ou seja... Já tá criticando o trabalho. Ele já disse que o rapaz comia lanche das outras. Olha, eu falei assim, eu não acredito que ele fez isso. Enfim, e o rapaz fez assim, tipo, um carão, né? Não gostou. Ele não percebeu, né? Então, é algo que pra gente é tão comum, né? Mas que é uma dificuldade tão grande, a gente precisa tanto disso, né? Desse treino e de profissionais que façam isso. E quando chegou lá embaixo, eu já tava assim, bronca, né? Aí ele olhou pra mim, eu acho que eu fiz besteira, né? Porque Aí eu falei assim, semana que vem a gente conversa sobre isso. E aí na consulta seguinte, quando ele chegou, não, olha só, é porque o que aconteceu? Se explicando. O que acontece? Isso aconteceu de verdade com a minha irmã. E aí justamente desse movimento, mas o que você acha que pode... Quais foram mais os sinais que ele te passou, que ele estava gostando né? Que é essa dificuldade que eles têm muito grande, né? A regulação de emoção e tudo mais, mas essa questão de ler esse ambiente... Os sinais não verbais é muito difícil. Exatamente. É muito difícil. E aí, assim, como que entrou essa... Você falou da vontade lá, quando você era pequena, de trabalhar com, né? Você é atriz, vou trabalhar com a interpretação. Mas como você começou já na sua prática enquanto psicóloga? Quando que chegou, assim, você... Cara, eu quero estudar sobre isso. Você fez alguma formação? Acho que sim, acho que você foi... Então, na verdade, foi naquele projeto daquela doutoranda que eu te falei, que era um grupo só de habilidades sociais com adolescentes. E aí, ela tinha alguns materiais, que era até da pesquisa dela, né? Que a gente colocava. E eu já comecei a ver uma coisa um pouco mais criativa. Aí eu falei, olha, acho que eu tô me achando aqui. E aí, eu lembro que, assim, isso eu era recém-formada. Acho que tinha, sei lá, 1 ano de formada. Porque hoje a sua prática é bem direcionada também para isso, né? O treino de habilidades sociais. É mais voltada para habilidades sociais. E aí, eu lembro que, assim, eu com os adolescentes, e como eram pessoas que não tinham muito poder aquisitivo, a maioria nunca tinha feito nem terapia. E era uma terapia em grupo. E eu fiquei vendo assim, cara, eu fazendo roleplay, eles conseguiam entrar e era tão gostoso que na semana seguinte um falava assim, eu consegui apresentar um trabalho na frente da minha turma. Aí eu, mentira! E eu sou assim, né? Um carnavalesco. Não era tipo, ai, parabéns. Eu falei, caraca, tu é sensacional, não é possível, que eu não sei o que. E aí eu comecei a ver o quanto o grupo foi modificando. Então, acho que ali foi
Eu sempre, na faculdade, já tinha lido muito sobre habilidades sociais, assim, claro, não tinha uma disciplina específica disso, mas eu lia muito, somente os Delprete, né, que são os papas aí do Brasil de habilidades sociais, sendo que eles não tinham material voltado ao autismo, são habilidades sociais mais gerais. E aí, quando o autismo entrou nesse grupo, eu comecei a falar assim, cara, como que eu vou adaptar de estratégia de habilidades sociais para esse público? Então, eu fui usar a minha criatividade para criar materiais diferentes. Então, muita coisa que eu uso hoje são materiais que eu mesma construí. E fui usar muito roleplay. Quanto mais eu ensinava, eu via que aquilo fazia sentido, eles entendiam e conseguiam praticar. Ah, então na semana seguinte eu conseguia. Claro, eles iam tentando, iam me dando feedback, a gente ia treinando mais, ia modelando o comportamento até ficar mais adequado. E hoje eu percebo que o treino de habilidades sociais é a maior dificuldade da maioria dos terapeutas. E eu não tô falando nem só de autismo, da maioria dos terapeutas, porque assim, a gente não vem com uma formação disso na faculdade muito embasada. E aí eu percebo que muitos terapeutas também têm uma dificuldade, não sei se tem a ver com característica da personalidade também, Sim, sim. ou com uma coisa desse lugar do psicólogo do saber, mas de se jogar na situação, sabe? De entrar no personagem, tipo, se eu tiver que ser a mãe brava, eu vou ser a mãe brava, se eu quiser... Quando eu viro adolescente no meu consultório, você não diz que eu sou adulta, assim. A cara já não ajuda, né? Mas eu falo gíria. Pô, qual é, mano? Tu vai chegar aqui e vai ficar me tirando. Eu vou entrando nos personagens. Pra que eles possam Eu quero que eles entender isso, acreditem sim. na cena na hora Sim, pra se sim. tornar o mais próximo acima do natural. Claro que é uma situação controlada, né? Nosso consultório é quase um Sim, laboratório. A gente tem mais sim. controle das variáveis que a vida é real, porque a resposta das pessoas é sempre imprevisíveis. Mas eu nunca trabalho assim uma resposta. Eu sempre falo, ó, essa é uma possibilidade do que a pessoa pode fazer. Mas como eles são muito inflexíveis cognitivamente, eu sempre tento trabalhar muitas alternativas. Então eu faço o mesmo personagem, aceitando o que ele falou, indo pra cima dele de forma agressiva, ou ele sendo passivo. Então eu vou trabalhando todas essas nuances. Quando você tem psicólogos que são mais flexíveis, são mais criativos, eles conseguem muito mais resultado. Então, hoje até por muitos anos, eu dei aula de habilidades sociais. Hoje eu tenho um curso online de habilidades sociais, né, para eu conseguir chegar em pessoas de outros estados. Apesar de eu ter viajado com esse curso para muitos estados do Brasil, eu sentia que depois da pandemia, as pessoas já não conseguiam mais viajar para vir, hotel, avião, começou a ficar muito custoso. E aí, como eu vi que era um déficit muito grande dos terapeutas e também que a família de autistas, para mim, são as mais engajadas que tem, né? Sim, Eu tenho mães são. que fazem especialização, enfim, Buscam, né? demais. Sim. E como isso ajuda no desenvolvimento. E aí, eu fiz um curso voltado para família, voltada para os terapeutas, voltada para estudantes, Sim, aberto a sim. todos. Inclusive, eu tenho autista adulto que faz o meu curso. Bacana. Porque ele é todo voltado, assim, numa linguagem que seja acessível para as pessoas. Claro, né? Eu tenho embasamento de vários teóricos interessantes, mas eu sempre tento passar com muitos exemplos, porque é muito bonito falar de empatia, mas, assim, hoje em dia a gente sabe que a empatia, ela é muito complexa, ela não é algo tão simples, não é só você sentir a emoção do outro, é, por exemplo, você conseguir identificar a necessidade do outro, não o que você gostaria de receber. Então, tem nuances muito difíceis. E aí, assim, se para pessoas típicas já é complicado botar em prática, imagina para pessoas pra atípicas. pessoas. Então, Sim. sempre quando eu ensino as habilidades, né, esse curso, ele é voltado para pessoas autistas, mas, claro, né, as técnicas podem ser adequadas a qualquer outra demanda. Você percebe que, com exemplos, eles entendem melhor. Então, eu estou sempre no curso linkando o conteúdo, a teoria com a prática e sempre dando diversas possibilidades de trabalhar a mesma habilidade. Sabe aquelas caixinhas terapêuticas que a gente compra? Sabe? Em livraria, que tem várias cartinhas? Eu sou a rainha daquelas caixinhas. Todo lugar que vai, eu compro uma. Só que, normalmente, elas não... Puxa conversa. Isso! Só que, assim... Quando eu compro uma caixinha dessa, normalmente tem escrito ali a regra, ou às vezes nem tem, né? E você entende pelo título da caixa. Eu sempre pego aquilo e eu fico assim, tá, meu paciente, ele não vai entender isso daqui. Como que eu vou fazer de uma outra forma? Então, às vezes eu pego um outro papel, crio um outro material para usar aquela carta. Eu uso aquilo para ser gatilho para um roleplay. Então, assim, eu tento sempre, todo o material, extrapolar a regra. Então, assim, essa é a regra original. Tá, como que eu posso adaptar isso para a realidade dele, para o funcionamento dele? E aí eu vejo que eu tenho mais resultado com isso, porque eu consigo usar muito, né, estímulos visuais, e aí eles conseguem engajar mais. Então, a minha proposta é essa, que o curso seja acessível para a maior quantidade de pessoas, para que os pais saibam também como estimular os filhos no dia a dia, e tem um módulo que é só de prática.
Então, assim, eu vou explicando diversas possibilidades deles colocarem isso no dia a dia. E eu tenho recebido feedbacks muito legais. Inclusive, você usou uma palavra que eu tenho recebido muito, de falar assim, nossa, a gente às vezes fica meio receoso com o terapeuta aba, e eu vi que o seu curso, Sim. você fala de uma forma tão humanizada, e às vezes eu acho um elogio até estranho, que eu falo, ué, mas todo mundo não é assim, sabe? Tipo, eu trabalho com seres humanos, óbvio que eu tenho que ser assim. Exatamente. Por isso a gente precisa desconstruir, né? Essa Exato. ideia que o terapeuta aba é rígido, né? As pessoas fazem aquela cara. Aham. Enfim, estamos aqui para isso, né? Para desconstruir essas ideias. Deixa um recado, assim, com relação a quero encontrar, preciso desse curso, como é que eu faço? Então, eu vou abrir em breve, né, mais uma turma. Foi muito legal a receptividade, assim, eu fiquei muito feliz com o lançamento do curso. Muitas pessoas fizeram e me deram ótimos feedbacks. Eu ainda não tenho a data certinha, mas deve ser daqui 1 mês, 2 meses no máximo, que eu vou abrir a próxima turma. Entretanto, no Instagram, na bio, tem o link da lista de espera. Então, todo mundo que entrar e se inscrever vai receber em primeira mão a data para garantir também a turma. E aí, eu sempre abro também um grupo VIP. Então, as pessoas que entrarem nesse grupo VIP, elas recebem também um desconto em relação à inscrição. Então, quem tiver interesse já entra aí na bio, gente, não esqueçam. Coloca lá os dados de vocês, que assim que abrir a turma, eu vou enviar um e-mail para vocês garantirem a vaga. E eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas. O seu arroba qual é, Gabi? É @psi de psicóloga, né? Psi Gabi Parpinelli. Então, aí, gente, lá sigam, tá? Sigam a página da Gabi e lá vocês vão encontrar até mais informações sobre outros projetos, trabalho dela, né? De primeira mão, ficar sabendo aí da data do curso. Mas vamos lá, vamos continuar, que nós não estamos caminhando, mas não encerramos ainda. Temos muita troca, muito papo. Gabi, você falou sobre a questão do TDAH, né? Você falou muito sobre o autismo e tudo mais. E sendo que eu queria saber de você, assim, como que foi essa descoberta, né? Sobre o TDAH, quando você começou a trabalhar mais em você, né? E até, eu acredito que a partir daí, olhar de uma forma diferente, né? Para os seus pacientes, entendendo, né? Entendendo com a sua própria história, com a sua própria vivência, experiência, as questões que essa pessoa com TDAH trazia, né? Se vendo nisso. Quando você descobriu o TDAH em você, como foi isso? Então, assim, na infância, tinha alguns sinais, mas talvez não fossem sinais tão clássicos como a gente vê hoje em dia. Por exemplo, eu nunca repeti de série, eu nunca tive um problema acadêmico que talvez chamasse a atenção da minha família para eles buscarem um diagnóstico. As pessoas acham isso, né? Que tem que vir com um fracasso escolar, né? Um baixo rendimento no aprendizado. Que não vai se formar numa graduação, né? Poxa, eu me formei na graduação, fiz 2 pós-graduações. Agora, tinha um custo muito maior para mim, um esforço muito maior de conseguir focar minha atenção. A questão de aulas, que às vezes eram aulas muito maçantes, então eu dispersava demais. Eu brinco que eu ia pra Nárnia, né? Eu ia pro meu planetinha, imaginava tudo. O professor falava assim, porque no descobrimento do Brasil, então os índios, quando conheceram os portugueses... E aí eu já tava criando uma história na minha cabeça, e o índio entregando uma coisa, o português, isso aí eu não quero não. Eu criava, e o professor só tava ali falando uma coisa simples. Só que na minha cabeça era engraçado, era legal, então isso me fazia querer saber mais. E era a sua forma de aprender também, né? Exato. Então, tinha, assim, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim, porque às vezes eu também ia demais na minha Nárnia. Quando eu voltava, eu falei, opa, o que vocês estão falando mesmo? Né? Tá, vou ter que estudar em casa. Tinha o lado negativo, que eu ainda tenho dificuldade na leitura. E não é na leitura no sentido de não conseguir ler, não tem nada a ver com transtorno de aprendizagem, uma dislexia, nada em relação a isso. Mas por conta de eu ter uma hiperatividade mental muito grande, eu leio a mesma página, assim, 400 vezes. Então, eu consigo ler, e não é a questão, às vezes perguntam assim, mas se você pegar um tema que você gosta muito, eu falei, não, mas são temas que eu gosto muito. Não é falta de motivação, é realmente uma dificuldade de aprofundar o foco. Porque se você for olhar o nome transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a meu ver, é um nome muito errado. Totalmente. Porque, assim, eu não tenho um déficit da atenção. Eu não tenho uma redução da minha atenção. Na verdade, eu tenho uma redução do meu foco de atenção. Na verdade, eu sou uma pessoa hipervigilante.
Então, eu não tenho um déficit atencional, eu tenho muita atenção. Esse é o meu problema, porque eu tenho atenção. Eu tô falando aqui com você, mas eu sei que tem uma pessoa aqui mexendo no celular e eu não tô olhando pra ela. Eu sei que tem uma pessoa ali mexendo no computador. Eu sei quando ele troca aqui, eu tô olhando só pra você. Mas o meu cérebro, ele faz isso aqui, ó, os 360. Então, eu sou hipervigilante, eu presto atenção. Eu vi que você trocou, tá? O pessoal aqui de trás, aqui, ó, tá tentando me testar. Mas tudo bem. Então, assim, eu presto atenção em tudo, a todo momento. Qual é o problema disso? Que eu não tô aprofundando o meu foco atencional. Então, eu posso sair de uma sala de aula e saber que o ar-condicionado tá apitando ali, que talvez tá dando um problema. O meu amigo tá vendo tec, tec, tec na cadeira, na caneta. E meu professor tava falando de Brasil. E, no fundo, eu não sei nada que estava acontecendo. E aquilo que você precisava estar focada, eu não tô. Você não estava. Mas não significa que você não tenha atenção. Ao contrário, você tem Eu tenho muita. Demais. A questão é o aprofundar. Se eu consigo olhar e pensar assim, tá, tem uma pessoa aqui mexendo no celular, tem uma pessoa fazendo isso aqui, mas eu tenho que focar só nela. Eu tenho que tentar inibir alguns estímulos do ambiente. E essa é a maior dificuldade. Então, para mim, o termo tá errado já por aí. Sim. Mas eu vejo que tem alguns profissionais que já estão começando a criticar um pouco nisso pra gente buscar, talvez, até uma mudança, né? Uma mudança, né, nesse diagnóstico. Mas eu percebia isso na escola. E aí, eu acho que, se eu olhar para trás... Hoje a gente entende mais, né? Na época, obviamente, a gente não tinha nem muito conhecimento sobre isso. Mas eu acho que o que chamava mais a minha atenção era a minha hiperatividade e a minha impulsividade. Porque como eu dava conta, eu chegava em casa e fazia os meus mestres... Assim, talvez um livrinho que meus amigos iam ler em 2 horas, eu levava 15 horas pra ler. Mas eu lia. Mas lia e eu era muito... porque tem inteligência, né? Exato. Então, assim, e eu sempre fui muito responsável. Então, eu podia saber que eu tava assim, meu Deus, eu não aguento mais. Mas eu tenho que estudar pra fazer a prova e eu tenho que passar. Eu era muito responsável. Então, isso me ajudava a manter ali, mesmo que eu estivesse querendo, né, jogar pra longe. Só que, como eu era muito hiperativa, eu, às vezes, por exemplo, na sala de aula, se alguém puxasse assunto comigo, acabou a vida. Eu ia falar até o outro dia. Então, eu já fui expulsa de sala porque eu não parava de falar. Eu já fui expulsa de sala porque eu comecei a ter crise de riso. E a professora, às vezes, achou que eu tava, tipo... Eu pedi pra ela parar e ela não para, gente. Só que era um descontrole emocional, sim, né? Sim, até da desregulação emocional. Então eu começava a rir, mas eu ria de chorar. Era uma risada gostosa, sabe? Mas eu sei que tava atrapalhando a turma. É bom viver aquilo. Eu sei que eu tava atrapalhando. Então, assim, mandar pra coordenação. Mas eu não fui uma aluna que ia pra coordenação por problemas. De, tipo, brigar com alguém, de problemas ser agressiva. comportamentais, não tinha. Eu tinha essas inadequações. Sim. Eu acho que... Recentemente eu participei de um evento mundial sobre neurodiversidade e até me perguntaram isso assim, mas você percebia que você era diferente? Eu não sei se eu percebia muito, assim. Eu percebia que eu era agitada, mas sei lá, eu acho que eu não comparava muito. Até pela minha impulsividade, eu não olhava se os outros eram ou não eram. Eu era. Eu só era eu, entendeu? Eu tive uma dificuldade muito grande, não sei se você... também passou por isso. Gente, quando a professora começava a escrever no quadro, que ela vinha, separava o quadro lá em 4 partes. Aí hoje eu consigo. E aí eu tentava. Não dava. E ela apagava. Eu estava na metade, eu olhava em volta, todo mundo estava acompanhando. E nossa, aquilo ali era uma angústia. O que eu percebia de diferente era nessa questão que eu falei da leitura, porque eu vi que todo mundo conseguia ler rápido. E eu, assim... a Maria foi, sei lá, comprar banana com o João. Eu já tava, banana, eu gosto de banana. Banana split é legal. Vontade de tomar sorvete. E tem aquela sorveteria no shopping que é muito legal. E assim, era Maria, só foi comprar banana, meu caro. Esquece o mundo, pelo amor de Deus. E aí, assim, eu viajava muito. Aí, quando eu voltava, tipo, meu Deus, passou 40 minutos e eu tava viajando. Mas na infância, você chegou a receber diagnóstico? Não. Quando que isso surgiu? Quando você... Foi já mais tardio, assim. Eu acho que... Assim, o que me chamou a atenção de talvez eu perceber que tinha alguma coisa foi na minha adolescência, uma situação que aconteceu. Essa minha amiga nem sabe disso. Mas era uma amiga minha que eu gostava muito, ela era muito carinhosa, assim, comigo, sabe? Eu até me tratava como se ela fosse minha mãezinha, assim, da minha série. E aí, eu lembro que uma vez ela chegou e falou assim pra mim, com uma cara chateada, sabe? Eu falei assim, Gabi, você tá sendo muito inconveniente. E aí, quando ela olhou pra mim e falou isso, eu não fazia a menor ideia do que era a palavra inconveniente, mas era uma palavra que era muito grande, muito estranha. Você viu que não era legal. Isso é ruim, porque eu vi a expressão facial dela. Sim. Esse é o lado bom, né? O autista talvez não ia perceber a expressão facial. Eu consigo ler muito bem. Eu falei, cara,
eu sou inconveniente. A palavra é grande, né? Eu falei, meu Deus, isso é uma coisa horrorosa. E eu lembro que eu murchei. Eu tenho isso, né? Da desregulação. Então, ou eu tomo uau, ou... E eu murchei de uma forma... Ou tá hiper ou tá hipo, né? Exato. E aí eu fui pra casa e eu assim, que é isso? Que é isso? Aí eu fui pesquisar, aí eu descobri que era inconveniente. Eu falei, nossa, eu não quero ser essa pessoa. E aí depois ela foi me explicar, né? E aí ela falou assim, então, às vezes você chega, a gente tá no recreio, tá um grupinho conversando de uma coisa. E você já chega querendo falar de outra coisa. Não era nem fala fora do contexto, é que eu queria contar um babado, uma fofoca, alguma coisa. Só que eu não entrava, tipo, oi, gente, sei o quê. Tentava entrar no assunto. Ai, gente, deixa eu contar uma coisa. Não, eu entrava como um furacão. Só que eu não percebia isso, era extremamente impulsivo isso. E aí, quando ela me falou, aquilo me bateu tão mal que eu comecei a tentar trabalhar isso comigo. Tipo, tá, então eu tenho que chegar... Eu ficava com o lábio cerrado, assim... Pra me segurar pra não falar, sabe? Eu falei, vou esperar. E aí, uma hora, eu vou tentar pegar... E, tipo, eu ia tentando me trabalhar sem saber que eu tinha alguma coisa. Na fase adulta, na faculdade, a gente, né, acaba tendo acesso a quase aos diagnósticos. Psicólogas na faculdade acham que tem tudo, né? Você acha que você tem TOC, TDAH, transtorno de ansiedade, enfim. Você acha que... Fala, meu Deus, como é que eu vim pra essa vida e tenho tanto diagnóstico? E aí eu comecei a entender, só que eu tinha muita dúvida entre transtorno de ansiedade e o TDAH, porque em alguns pontos se confundem. São transtornos que se confundem. Né? Pelo fluxo de pensamentos, enfim. Só que aí, quando eu fui começar a estudar mais, eu falei, cara, eu acho que é TDAH mesmo. Só que eu nunca busquei o diagnóstico. E aí eu fui trabalhando, eu fui vendo meus pacientes, e aí cada vez mais, até que eu fui fazer essa pós de São Paulo, e uma professora no meio da sala de aula, ela falou, gente, ó, quem é que sabe me falar 3 pontos sobre não sei o quê? E aí eu sempre, né, tipo, adorava, tipo, falar, né, pessoa, né? Aí eu levantei a mão, aí ela, Gabi, então vai, fala. Isso assim, sei lá, conheci a professora há 1 mês, não tinha muita intimidade. Uhum. Aí eu, então, disso daqui, eu acho que a gente pode fazer isso, isso, isso. Quando eu comecei a falar, eu fiquei falando e dando muitos exemplos. Aí ela falou assim, ela falou assim, Gabi, por acaso você é TDAH? Isso na frente da turma inteira. Aí eu, olha, eu desconfio, mas depois dessa, acho que eu preciso buscar diagnóstico. Ela, eu só pedi 3 coisas objetivas. Aí eu falei, ai, desculpa, é porque eu acabo explicando umas coisas, dou muito exemplo. E aí eu falei, não, agora eu preciso buscar. E eu também tinha muita questão de ansiedade, então eu fui buscar mais até pela ansiedade. E aí comentei isso com o psiquiatra. E aí ele falou, olha, vamos fazer um combinado? A gente vai tratar primeiro a sua ansiedade. Porque não tá muito claro pra mim se é um TDAH ou se é, por exemplo, um TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Sim. E na época eu tava passando por várias questões da minha vida pessoal, Sim. enfim, profissional. Então fazia sentido. Que o psicólogo também tem, né? Uma Sim, vida pessoal. As pessoas esquecem, né? A gente é ser humaninho. Sim. E assim, cheguei a ponto de ter uma crise de ansiedade. E na pós, eu lembro, eu tava passando por muita coisa ao mesmo tempo, que eu tinha que lidar tudo sozinha. Com tudo. E aí, a gente fez um tratamento para a questão da ansiedade. E realmente, eu consegui reduzir a ansiedade. E aí, ficou mais claro os sintomas do TDAH. Porque, assim, ok, eu conseguia ter menos ansiedade, mas eu continuava tendo dificuldade de manter o foco atencional. Eu continuava com minha hiperatividade, eu continuava mesmo com a ansiedade ansiedade diminuída, sim, os claro que sintomas do sim, TDAH continuaram. Reduz um pouco, Sim, né? Porque o TDAH também tem a questão da ansiedade. Mas ainda tava me trazendo muitos prejuízos. O meu estudo, ele era sempre muito exaustivo para mim. Então, as pessoas acham que você vai tomar medicação e você vai ter superpoderes, né? Eu falo, não, gente, eu tenho um déficit químico. Então, na verdade, o meu cérebro tá aqui e as pessoas estão aqui. Eu só vou regular isso. Eu não vou ter um superpoder e vou ser melhor do que os outros. Então, quando começou a regular, eu lembro quando eu tomei a primeira vez a medicação, foi uma sensação que eu nunca tive na minha vida. Eu devia ter já uns 30 anos, mais ou menos. E aí, eu tomei, eu olhei pra ele e falei, e aí, o que você achou? Me dá um feedback. Eu... Cara, parece que limpou a minha mente. As pessoas são assim, elas pensam uma coisa de cada vez. Aí ele começou a rir. Ele falou, bom, se eu tinha alguma dúvida, cheque, diagnóstico. Eu falei, então tá, já tava esperando, tá tudo certo. Então, porque a minha cabeça, ela tem muita informação ao mesmo tempo. E isso é muito ruim, porque, assim, muitos TDAHs, você vê, assim, inclusive stand-up comedy, a maioria são TDAHs. Grande maioria, né? Dúvida.
E a gente tem essa coisa, né? De olhar uma coisa, já vem uma ideia, você fala, a nossa impulsividade, que é ruim, é boa também. Essa velocidade de processamento, que é quase um superpoder, né? Exato! Tipo, Tata Werneck, cara, eu achei incrível como ela responde rápido a situação, sabe? E aí, tem a possibilidade, tem em vários fatores ruins, obviamente, Sim. mas também tem esse lado da autenticidade. E eu acho que isso me fez me tornar a psicóloga que eu sou hoje, porque eu comecei a aceitar quem eu sou. Eu falei, cara, mas eu não preciso ser a psicóloga séria. Às vezes eu falo uma piada com o meu paciente, mas não é uma piada aleatória, que tem a ver com o que tá acontecendo pra quebrar o gelo, e ele relaxa, e ele consegue entrar. Às vezes eu pensar numa coisa e dar um exemplo meio desenho animado, faz ele falar assim, cara, é isso. Ele entra nesse... Tem um paciente meu que um dia a gente falou assim, Gabi, você é autista? Aí eu falei, olha, até onde eu sei, não, sou só TDAH. Ele falou, porque você falou exatamente o que eu tô pensando. Eu falei, não, porque eu já te conheço. São primos, né? São primos. São primos irmãos. Aí eu falei, mas eu te conheço, eu organizei o que você falou e contei uma história sobre isso. Ele, cara, nunca ninguém entendeu isso em mim, eu achei até que seu cérebro era de autista. Eu morri de rir. Então, assim... Eu fui entrando, né, nessa área, usando também a minha criatividade, a autenticidade e essa coisa de eu gostar de atuação. Então, foi dando um match. Eu consegui pegar os dois mundos que eu mais gostava, que era o teatro e a psicologia. E o que vem muito, né, com o TDAH, pelo menos eu percebo muito isso, é a questão da empatia. Que não é empatia, você até passeou um pouquinho sobre isso, é esse se colocar, né, no lugar do outro, né? Que não é só a empatia que a gente, né, se coloca no lugar do outro, é um ver a partir da perspectiva do outro. Exatamente. Né? Literalmente, né? Exato. Que a gente chama de teoria da mente, enfim. Mas o TDAH, ele tem muito isso. Então, por isso, né? Você é autista, né? Você pensou como... esse conseguir sair daqui do meu ponto de vista e olhar a partir do ponto de vista do outro, né? Que é algo que é mais difícil, é mais complexo, mas que eu percebo que tem muito na pessoa com TDAH, né? A pessoa com TDAH, ela tem muita essa facilidade, porque é muita emoção, né? Além dessa velocidade toda, e que eu acho muito interessante que a gente tenta olhar para um lado positivo, um lado muito bacana, mas traz um sofrimento também muito grande, né? Como você falou, da rapidez de resposta, né? Essa velocidade de processamento que vem junto, traz também muito prejuízo, principalmente nas relações pessoais. Sim, né? Até porque, assim, a velocidade de processamento, ela é boa, talvez, porque... Eu ouço muito assim, nossa, tu tem umas respostas muito rápidas, assim, eu nem tinha pensado nisso, eu ouço muito isso. E já falaram uma vez pra mim, zoando, assim, você devia fazer um stand-up comedy, porque, olha, já passou por tanta coisa nessa vida. Eu falei, já passei mesmo umas coisas. Mas também tem um lado ruim, de você, às vezes, ser meio sem filtro. Então, assim, isso é uma coisa que já me atrapalhou muito na minha vida. Hoje, óbvio, né? O nosso cérebro também vai maturando. A gente consegue ter um pouco mais de controle inibitório, de parar e pensar antes de agir. Mas eu não vou dizer que é 100% na minha vida. Eu lembro que uma coisa que eu fazia muito na adolescência, hoje eu tenho vergonha alheia de mim mesma, que era assim, a pessoa perguntava uma coisa pra mim. Uma amiga... Estou indo pra minha amiga pra uma festa. Ela falava assim, comprei esse vestido novo, o que você achou? Aí eu falei assim, eu achei meio estranho, né? Essa ponta ali, não sei o quê. E aí ela fazia uma cara, e foi o que eu falei. E errada não tá, né? Porque ela te perguntou, então você... Então, mas esse é o problema, né? Porque eu pensava assim... Sim. Aí ela fazia uma cara assim de, tipo... Poxa, cara, tipo, sabe? Não tem o que fazer agora, não tem como trocar a roupa. E aí ela ficava muito magoada, e eu conseguia perceber isso, então eu ficava mal. Só que aí eu tentava corrigir, era muito pior. Não foi isso que não sei o que. Aí piora tudo. E aí eu falava assim, mas você me perguntou, eu só respondi. Pior. Só que assim, na verdade, não é empático você também responder da forma tudo que você pensa. Porque até a questão que a gente trabalha muito, habilidade social, pra mim, uma das mais difíceis de qualquer ser humano, qualquer idade, se chama assertividade. Só que a assertividade tem que vir com empatia. Porque não é tudo que você me pergunta que eu vou na lata falar exatamente o que é. Eu também tenho que entender o contexto. Então, é diferente minha amiga perguntar... A gente tá se arrumando na casa dela. E eu falo assim, amiga, essa saia, eu não sei se combinou muito com essa blusa. Sabe aquela outra? Pô, ela tá em casa. Ela tem uma opção, Ela tem opção, Sim. Ela pode discordar do jeito que ela quer. Sim. Agora, quando eu falo isso e dessa forma tão diretiva, eu acabo não conseguindo empatizar com ela. Então, teve várias situações de adolescência que eu percebi que eu não tinha muito esse
filtro, né? O que a gente chama do sincericídio. Uhum. Só que eu percebia que eu acho que a grande diferença que a gente tem do autismo pro TDAH é esse. O que acontece? Quando eu pratico, entre aspas, um sincericídio, eu tenho a capacidade de ler os sinais não verbais do outro e entender que ele ficou magoado. Qual é a grande questão do TDAH? Cara, depois de um tempo você faz tanto isso que parece que a palavra tá saindo da tua boca, tu quer assim, ó, resgatar e botar de volta. Não tem como. Só que não tem como. Só que você fica mal porque você percebe a consequência emocional pro outro. O autista, não. Ele vai pela lógica. Você gostou do meu cabelo? Não. E A aí falta você pode... de cognição social faz com que ele não perceba Exato. que o que ele falou feriu a outra pessoa, Ele não magoou de alguma vai forma. ler a emoção do outro. No TDAH não, porque tem emoção, né? Exato, e não vai inferir que talvez ele poderia ter falado de uma outra forma. O TDAH é pela impulsividade. Sim, Claro que, né, a gente tem graus também é um espectro, Sim, todos os claro. transtornos têm alguns TDAHs que podem ter uma dificuldade de entender a cognição social em outros aspectos, mas a gente vê mais essa dificuldade quando a gente vê no autista por ele não ter essa leitura do feedback social. Então, eu acho que, assim, quando eu recebi esse diagnóstico, eu comecei a tratar mesmo, eu já trabalhava há muito tempo na área. Eu acho que foi muito interessante porque talvez eu comecei a me conectar até mais com meus pacientes. Eu sempre fui muito conectada a eles, porque eu já usava essas habilidades de criatividade, essas coisas. Mas eu acho que começou a fazer muito mais sentido, sabe? O que eles me passavam. Então, eu acho que foi bom para o meu aspecto profissional. Eu acho que foi bom também no sentido de autoaceitação, porque o TDAH, depois de muito tempo na vida, com diagnóstico tardio, é muito comum ter depressão, ter ansiedade, porque a gente... São as comorbidades, né? Os transtornos que vêm Exato. associados. Porque, normalmente, a pessoa TDAH, no decorrer da vida dela, tem um estudo científico que fala isso, eu não vou saber o número correto. Mas eu lembro que eu fiquei muito impactada quando eu vi a quantidade de críticas que um TDAH recebe e uma pessoa típica recebe. E era, assim, surreal, Sim. assim, 10 vezes, uma coisa absurda. É uma resiliência muito grande, né? Que é necessário ter justamente para que não deprima. Exato. Né? E aí a autoestima vai sendo destruída aos poucos. Sim, sim. E o que você tem de potencialidade é sempre visto como um defeito. Ou seja, a gente tem um sistema falido educacional hoje que você só tem que decorar a matéria, aplicar e tirar nota. Sim. Tá, tudo bem, mas eu tenho outras habilidades ali que não são consideradas na escola, que talvez hoje são que me destacam no meu trabalho, mas foram suprimidas na escola. Né, de eu criar, fazer algo diferente, de eu chegar no resultado diferente do jeito que o professor me ensinou. Entende? Então, eu lembro que tem uma vez na FRJ, na especialização de neurociências, eu estava com uma aluna, e aí no intervalo, assim, do almoço, ela veio me procurar chorando. E eu fiquei, assim, espantada, sabe? Oi, tudo bem? Tipo, já tava achando assim, morreu alguém da família, ela vai pedir pra ir embora, sabe? Aí ela falou assim, oi, tudo bem? Queria falar com você, você não me conhece, eu sou fulana de tal, mas eu quero te pedir desculpa primeiro porque eu tirei uma foto sua sem a sua permissão e enviei pra minha mãe. Aí eu até ri na hora, eu falei, não tem problema não, tanto que eu esteja pelo menos sorrindo na foto, tá ótimo, brincando assim com ela, né? Ela falou assim, sabe por quê? Eu recebi diagnóstico de TDAH e eu tenho uma autoestima péssima. E eu sempre achei que eu nunca ia ser uma pessoa bem-sucedida. E aí eu mandei mensagem pra minha mãe e falei, essa vai ser minha nova inspiração. Porque ela é TDAH e se ela chegou aqui, eu também sou capaz. Cara, eu arrepio de falar isso. E aí, naquele momento, talvez pela minha impulsividade, eu não tenho muito problema de falar do diagnóstico. Talvez hoje, talvez no início da carreira eu tivesse recebido, que ainda estava naquela coisa de ter que ser um psicólogo, né? Talvez eu tivesse mais dificuldade. Hoje eu não tenho problema de falar isso, porque eu vejo como isso me conecta mais e me torna mais humana. Sim. Né? E aí, quando aconteceu essa situação, eu falei, cara, não é só eu falar de forma impulsiva, que eu também sou TDAH. Isso também é um papel social, sabe? De eu conseguir conscientizar as pessoas e mostrar que, assim, todos nós somos diferentes. A gente tem um mundo onde a gente divide as pessoas em duas grandes categorias. Pessoas típicas e pessoas neuroatípicas. Ok, então agora eu descobri que eu sou uma pessoa neuroatípica. Mas se você olhar para as pessoas típicas, elas são típicas talvez só porque não tem um diagnóstico, mas elas continuam sendo pessoas diferentes. Sim. Elas continuam tendo qualidades, defeitos, habilidades completamente Exatamente. diferentes. Então, todos nós, seres humanos, somos diferentes. E a gente poder falar do nosso diagnóstico abertamente e poder inspirar essas pessoas e mostrar para elas assim, tá tudo bem.
você também é capaz. Talvez você vai ter mais dificuldade aqui. Pode ser que sim, mas em compensação você tem mais facilidade em outras áreas que as pessoas não têm. Sim. Foca no que é a tua potencialidade. Isso é muito importante. Eu costumo, quando eu faço avaliação, né, e aí eu faço a devolutiva lá com a família, né, e geralmente quando vem um diagnóstico, seja TDAH, autismo, qual for o resultado da avaliação, eu busco trazer muito isso, né? E às vezes eu até me coloco também como exemplo para a família, porque aí a família fala assim, nossa, mas você... Sim. Né? E tudo bem, né? E qual o problema, né? Então, assim, só que você precisa só aprender a lidar, né? Com o seu filho agora, né? Então, assim, ele vai precisar de um tempo maior, mas ele vai dar conta, né? Então, talvez o livro que os outros, né, guris vão precisar de 1 hora e vão conseguir, né, estudar para uma prova ou ler um livro, vão precisar, como você falou, de 3 horas e vão dar conta, ele vai precisar do dobro. Mas ele vai conseguir também, porque tem inteligência, né? As pessoas associam muito a falta de inteligência, insucesso profissional, enfim. Mas a importância do diagnóstico, eu acho que é algo que a gente precisa muito falar enquanto profissionais, né? O diagnóstico, ele liberta, né? E o diagnóstico precoce, principalmente, né? Quando você recebe o diagnóstico quanto antes, é fundamental justamente para evitar, né, como você falou, essas comorbidades, ansiedade, depressão e tantas outras que vêm, né, essa questão da insegurança, né, mas, enfim, eu queria que você, agora a gente, né, vai ter que... Tá muito bom! Ficaríamos aqui conversando o dia todo, deixar, né? eu fico um dia Aquele inteiro. podcast de 3 horas, super daria. Mas, infelizmente, a gente tem que terminar. Eu quero te agradecer muito, 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 tá? Pelo aceite, por ter, né, concordado em vir, em conversar um pouquinho com a gente, desconstruir, né? Eu acho que deu pra gente desconstruir muitas ideias, muitas questões aí que passam. Então, quero te agradecer muito, tá? Por ter vindo. Eu quero que você deixe um recado, né? Antes da gente terminar, deixe um recado para quem estará nos assistindo, né? Nós vamos disponibilizar YouTube, Spotify, lá também nas nossas redes sociais. Então, eu queria que você deixasse um recadinho para todo mundo que está assistindo. Ótimo. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia trocar com você. Desejo muito sucesso, né, para esse novo projeto, esse podcast. Sim, já tá tendo. Já tá tendo, que venha mais ainda. Vamos explicar, né? Por que não? E obrigada, assim, por você também, né, se colocar nesse lugar de escuta, de trocar, de também trazer a possibilidade de nós, profissionais, também falar um pouquinho da nossa vivência, até como, né, pessoas que também são pacientes, não só o lado profissional, mas o lado pessoal. Eu acho que isso humaniza, né? Então, obrigada. Gostaria, assim, de convidar vocês, talvez, a trabalharem mais essa autoaceitação. Eu acho que a gente está numa sociedade ainda que tem muito julgamento, muita comparação, muita crítica. E é muito difícil, mesmo que a gente diga, né? Não se compare ao outro, porque é isso que vende nas redes sociais. Mas de tentarem buscar entre si, assim, quais são suas qualidades, quais são suas potencialidades e focar nisso, né? Porque isso vai fazer você se destacar, de você sentir que você tem um papel no mundo. Pelo menos foi o que funcionou para mim, sabe? E regras existem. Claro que a gente tem que seguir muitas delas, mas não deixem elas suprimir a personalidade e a essência de vocês. E é isso. Quiserem aí também participarem da nova turma do curso de Habilidades Sociais no Autismo, Foco na Prática, em breve eu vou abrir a nova turma. Entrem lá na lista de espera, lá na bio do meu Instagram, e vamos transformar o mundo dessas pessoas para que elas consigam ter mais qualidade, né, nas interações sociais e de forma mais leve, mais autêntica. É isso. Obrigada, Gabi. Bom, pessoal... foi muito bom, né, esse momento aqui, essa troca, e a ideia do Desconstruindo a Mente é exatamente essa, é poder proporcionar, né, conteúdos que vão desconstruir aquelas ideias que nós temos já formadas, sobre saúde mental, falar de prática, falar de um conteúdo de qualidade, né? Eu quero deixar também um recadinho lá do meu espaço, né? O espaço onde eu atuo, que é o Centro de Desenvolvimento Cuidar, lá em São Gonçalo. Lá nós contamos com equipe multidisciplinar, né? O que é uma equipe multidisciplinar?
vários profissionais de especializações diferentes, buscando desenvolver esse sujeito, né, naquelas habilidades que ele precisa, né, de desenvolvimento, precisa ser estimulados. Então, quem precisar de ouvir um pouco mais sobre todo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui, né, precisar de um acolhimento, pode contar conosco. Lá nós temos serviços de psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia, entendendo que o sujeito ele é um todo, né? Ele não é dividido em partes. Então, cada área precisa ser estimulada, dependendo também da habilidade que vem de uma outra área. Então, tá aqui, tá? Podem buscar lá nas nossas redes sociais, buscar contato conosco. Gabi, mais uma vez, muito obrigada. Quero deixar um recado também, o nosso próximo episódio. Já temos data e já temos um convidado, assim, que vai conversar bastante sobre todas essas questões, diagnóstico precoce, é a doutora Rafaela Leal. A doutora Rafaela Leal, ela é pediatra, né? Atua aqui no município de Niterói. Então, é uma mãe atípica também. Então, nós iremos conversar bastante no dia 3/4, com a doutora Rafaela Leal. Então, sigam, né, tanto Desconstruindo a Mente, sigam as nossas redes para que vocês possam acompanhar todo o conteúdo, tá bom? Obrigada e até a próxima. Gabi, mais uma vez, obrigada. Imagina, foi um prazer. Muito bom.